Oi, Hilda, eu vou te chamar aqui. Oi, Oi, Hilda, tudo bem? tudo bom? E aí, fomos super pontuais aqui as duas. Sim, eu sou muito pontual, eu fico tipo um tempinho antes assim já. É, eu também, mas toda vez que a gente faz live eu fico meio que esperando, aí depois, mas dessa vez tá bom. É, então, a gente tá aqui, pessoal, obrigado. O pessoal tá chegando aos poucos, mas eu já vou apresentando o festival. Aqui é o Cineclube do Festival Entre Todos, que é um festival de curtas e direitos humanos que acontece desde 2007 na cidade de São Paulo. É, presencialmente, nos anos anteriores, ele é um festival que se caracteriza por acontecer em diversos pontos simultâneos da cidade. Então, é um festival descentralizado. E agora, devido à Covid-19, a gente está totalmente online no site Dentre Todos. E toda semana, como um esquenta para o festival, que começa no dia 13 de setembro, a gente disponibiliza gratuitamente um filme do nosso arquivo lá no Cineclube, entretodos.com.br/cineclube. E são filmes de edições passadas, né? A gente mexe no nosso acervo, né? A gente não tem medo da nossa memória, né? E aqui, hoje, com o maior prazer, agradeço a sua presença, Hilda, a diretora de 11 Minutos e também de outros filmes. Mas hoje a gente vai falar sobre 11 Minutos, que é um curta-metragem de 2018, né, Hilda? 2018. Isso. E que tem 17 minutos. E ele passou ano passado na sessão Dentro dos Olhos Dela, que é uma sessão que era basicamente uma sessão feminista, né? Mais até do que visões femininas, era uma sessão com filmes de cunho feminista. E esse foi o filme que encerrou a sessão. E a gente tem o prazer aqui de convidar a Hilda. Agora eu acho que já tem 10 pessoas na live. Hilda, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. E, Hilda, eu queria, assim, para a gente começar, que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco de você, da sua trajetória até aqui, né? De onde você está falando agora. Então, boa noite a todos que estão assistindo a live. Mano, já falou, meu nome é Hilda, eu sou de Salvador, estou nesse momento em Salvador, né, na Bahia, e eu comecei a dirigir curtas filmes, né? Já vão fazer 6 anos, passa muito rápido. E bom, eu sou formada e mestre em artes cênicas, então eu vim do teatro. Mas eu conheci o meu primeiro sócio, que é Klaus, né, na faculdade de teatro, e a gente montou Olho de Vidro, que a gente começou filmando peças, e aí então a gente começou, vamos ter coragem de fazer um curta, e a gente fez o primeiro curta super experimental, e daí em diante, de 2016 em diante, a gente começou a fazer um planejamento. A gente conheceu o Caleb Lopes, então nós somos 3 diretores, eu, Klaus e Caleb. Isso tá começando a aumentar, porque agora tem crise, mas enfim. Basicamente, a gente começou a combinar que para a gente fazer um portfólio, cada um ia fazer um curta por ano. Então, de 2016 para cá, sempre tinha um filme de cada um. Isso foi incrível, porque a gente começou a conhecer outros cineastas, festivais, e só que aí, até a gente, ano passado, que a gente meio que deu uma quebrada de tanto a gente juntar todas as nossas dicas para fazer cinema, e já não tinha mais onde tirar, todo mundo da equipe botando do seu, Então, isso que eu queria e a gente ia. perguntar. Como é que andam os editais aí em Salvador? Porque eu ouvi falar que tá complicado, né? Na Bahia, né? Então, a gente teve assim um vislumbre assim, de felicidade, que foi ano passado. Lançaram um edital, a gente escreveu, a gente passou com 4 projetos, 3 de curta e um de desenvolvimento de roteiro. A gente está conseguindo fazer, né, com a primeira longa-metragem de Caleb, ele está conseguindo escrever o roteiro, está tendo as consultorias, mas os curtas a gente não conseguiu filmar esse ano, né? Mas, assim, não tá muito bom para ninguém, né? Tá bem complicado. A gente tá vivendo um momento muito difícil de crise, de todo mundo chorar e dizer a gente não vai ter que fazer campanha política, a gente vai ter que fazer comercial. Não, todas essas coisas são super legais e tal, mas a nossa proposta sempre foi ser uma empresa de cinema. E não só Olho de Vidro, mas todas eu vejo isso
acontecer com todas as produtoras, principalmente eu vejo mais aqui em Salvador, né? Porque é onde eu estou, esse certo horas de momento de esperança e momento de desespero mesmo. Mas Certo. vamos ter fé, né? Vai. Agora falando sobre o filme mesmo. Então, o 11 Minutos, ele é assim, eu te falei isso na nossa conversa, ele é o primeiro filme que o Entre Todos seleciona do gênero terror, né? Apesar dele não ser extremamente violento, né? Assim, ele é violento na premissa, né? Nas relações, ele tem ali as características, né? Trilha sonora, mas não é exatamente um filme super violento, mas a gente, como Festival de Direitos Humanos, sempre tem um pouco esse lugar da dificuldade de inserir filmes desse gênero no nosso festival por conta da própria temática e da gente também não estar dentro da cultura de promoção do discurso de ódio. Por que a gente selecionou seu filme? Assim, eu estava ano passado também na curadoria, porque eu acho que, em primeiro lugar, né, ele parte dessa estatística. Né? Eu vou ler para vocês a sinopse depois, que é uma estatística muito impressionante, que ela, sim, tem tudo a ver com a questão dos direitos humanos, né? E também porque eu acho que ele tem esse olhar feminino, ele é um terror feminino, né? Então ele traz a questão de gênero também, que tem uma atualidade dentro da maneira como você constrói essa narrativa complicadíssima, esse assunto complicadíssimo e assim que está acontecendo o tempo todo e que assim não é só porque tem um assunto na mídia que é isso que está acontecendo agora, isso é uma coisa que acontece a cada 11 minutos, né? Então, como diz a sua sinopse. Então, assim, é um assunto de direitos humanos, sim, e a forma como uma artista jovem encara e coloca isso na tela de forma muito eficiente, bonita e tal, é uma forma de expressão que interessa a gente, porque a gente é um festival de cinema também, né? Eu vou dar uma lida na sinopse e depois vou passar para você, assim, com uma pergunta para já lançar a história. A escolha desse gênero tem a ver com a sua pesquisa, né, de linguagem ou tem a ver com essa estatística, ou as duas coisas, né? Por que o terror? E eu vou ler agora essa sinopse do 11 Minutos. No Brasil, no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Elisa precisa ir ao aeroporto e, no caminho, os obstáculos vividos por quem é mulher, né? Colocando todas as questões aqui disso. Então, Hilda, fala pra gente essa escolha do gênero de terror, né? É uma pesquisa que já vem sua, ou é uma escolha específica para esse tema, para esse lugar, assim? Não, na verdade é um gênero que nessa época eu tinha 2 anos na época, né, que eu estava pesquisando o cinema de terror, principalmente focando no cinema nacional. Na época que surgiu a coisa do pós-horror e tal, que hoje em dia eu vejo que, na verdade, é só um outro estilo de fazer terror, mas é tudo terror. E eu estava num momento de muitas crises, né? Obviamente, por ser mulher, por estar depois que a gente tem filho, principalmente, a gente começa a ver o mundo com outro olhar. Então, todas as minhas fobias, elas cresceram. Quais são as suas E eu, fobias? Desculpa interromper. não, mas eu tenho agorafobia, síndrome do pânico, medo de usar qualquer meio de transporte, incluindo eu mesma andando na rua para transitar, para Você, sair de enquanto casa. transporte, você tem medo? Exatamente. Então, principalmente, uma coisa que eu vivo dizendo para meus amigos homens é: vocês têm medo de perder o celular que você ainda não terminou de pagar. A gente tem medo. Claro que um homem pode, se a gente for entrar em outros aspectos étnicos, né, que eu não vou entrar aqui agora, mas existem outras questões. Mas quando você generaliza, as mulheres têm medo de perder a integridade física, né, de serem violentadas. A gente sempre o olhar de fraqueza é para a gente, porque o homem vê a gente como objeto em que pode se empoderar. Então, eu estava no auge dessa crise de pânico de tudo, principalmente eu via um homem na rua e eu começava a passar mal, entrava em prédios. Eu sofri 3 assédios em táxi, né? Dentro de táxis diferentes, em momentos diferentes da minha vida. E eu estava nesse momento de querer expurgar esse sentimento mesmo, E né? você E aí eu acha. escrevi Desculpa te interromper. Não, Não, e você acha que pode falar. que o filme, enquanto assim, forma que você usou, assim, método de cura, ele te levou para uma coisa, um outro nível de cura, ou você ainda entrou mais dentro da raiz do problema? Então,
Então, é complicado, porque depois de fazer o filme, a gente entrou num outro momento, né, do Brasil, um momento de a gente vê cada vez mais as coisas parecem só pioram, então é muito difícil conseguir esse processo de cura, a gente vivendo tudo que a gente está vivendo no Brasil, sabe? O que eu consegui foi rede de apoio, né? Então eu comecei a encontrar outras mulheres e me unir a elas, ou seja, ser essa pessoa que escuta e a pessoa que fala. Então eu criei amizade com mulheres incríveis, com outras cineastas, com pessoas que partilharam suas histórias. Algumas colocaram em crise coisas do filme e tal. A gente conversou muito. Todos os debates foram muito frutíferos para mim, tanto quanto realizadora como quanto mulher. Então eu acho que o que o filme trouxe para mim foi isso. Mas também, depois de escrever o primeiro tratamento do roteiro, eu mandei para a atriz, né? Porque eu escrevi pensando na atriz, em Laís. Ah, tá, isso que eu ia E foi perguntar. ela que é isso, o final era diferente, assim. O filme, eu tinha muita coisa de expurgar e tal, não sei o quê. Então ele era muito. O final, eu dava uma solução um pouco mais, não sei se óbvia ou mais violenta, enfim. E aí, Laís, ela fez uma provocação de falar que sim, mas eu acho que a gente está no momento que a gente precisa também abrir portas, falar sobre o poder dessa mulher, de ela não estar sozinha. E aí eu terminei criando o final do jeito que ele é. Então, do processo de escrever o roteiro até rodar os festivais e ter esses momentos de debate e tal, foi um filme que foi muito enriquecedor, tanto para o feminismo, que eu achava que era uma coisa, e, enfim, a gente está sempre mudando a nossa opinião sobre as coisas. Enfim, tanto para mim, quanto mulher feminista, quanto para mim, quanto realizadora. O que que são essas mudanças do feminismo que você meio que falou por alto agora? Você pode ser mais Eu específico? acho que, eu acho que quando a gente começa a ser feminista, tem algumas coisas que a gente acha que são muito genéricas, assim, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de pensamento de classe. A gente acha que vê meio todo mundo como igual, todas as mulheres, nós somos feministas. A gente acha que tem uma cartela para ser feminista. Quando, a partir das idiosincrasias e de toda a diversidade que tem no planeta, a gente precisa pensar assim, qual é o feminismo existe o feminismo da mulher trans, existe o feminismo da pessoa, dentro do feminismo cabe a pessoa não binária, porque a pessoa não binária vive nesse trânsito, né? Existe a mulher negra, existe a mulher lésbica, então a gente não pode ficar pensando só na nossa realidade. Então, o meu pensamento sobre gênero, sobre o que é ser mulher, toda essa divisão de gêneros, tudo ficou mais fluido. Então, Mas você meio acha que que tem uma espécie de espinha dorsal que ainda assim sustenta a possibilidade de ter esse grande título assim, feminismo, para abarcar todos esses micromovimentos assim? E se sim, qual seria, tipo, essa pegada, entendeu? existe um tópico, né? Existe, se você. Tem um livro que eu estava lendo que se chama Feminismo para Todas, Todos e Todos. Então, se for como nesse livro, em que a autora, que é Márcia Tiburi, ela propõe que a gente realmente se una e a gente veja qual é a luta mais forte nesse momento. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, feminicídio, as mulheres negras são muito mais atingidas. No ano que eu estava pesquisando, estou escrevendo um filme sobre violência contra a mulher, eu estava pesquisando que em 2018 e teve uma pequena diminuição da violência contra a mulher quando você pensa em mulheres brancas, mas o número de violência contra a mulher em relação às mulheres negras cresceu muito, muito, muito mais. Então a gente precisa pensar em interseccionalidade, a gente precisa pensar que eu, por exemplo, enquanto mulher branca, preciso às vezes me despir de algumas coisas, de algumas lutas, deixar um pouquinho quieto. Não que eu não vá lutar também por essas coisas, mas dar as mãos para outras pessoas que estão com causas mais, momentos, coisas mais urgentes. Então, talvez eu acho que só pode abarcar tudo quando a gente pensar também nos casos específicos, partir do específico para o mais amplo. Entendi. Não seria. Porque eu tenho uma visão um pouco. Eu concordo com tudo isso, mas eu tenho essa visão assim que também tem uma coisa que isso atravessa todos os recortes, né? Mas eu também, assim, não estou dizendo com propriedade, estou só lançando assim, que é Uhum, a coisa dessa sociedade falocrata, né? Do acúmulo, que é uma sociedade capitalista neoliberal, que tem essa ideia uhum. da competição, do acúmulo, né? Da falocracia mesmo, né? Assim, a coisa vertical como sendo um centro, a coisa do centro também, né? As sociedades não horizontais, né? Não intuitivas.
E isso eu acho que é uma característica mesmo da energia feminina, daí que transpassa, né, todos. Mas, enfim, isso é uma coisa. Vou ler aqui, só que ó, a Leila Aparecida Anselmo disse: o final é maravilhoso. Trouxe uma força depois de toda a tensão vivida durante o filme. Foi muito legal ela ter falado isso, porque eu concordo com ela. E sobre isso, bom, eu ia fazer uma outra ordem, mas já que ela colocou aqui, a gente já fala logo. Essa cena do final é. Bom, vou começar com a primeira parte, quer dizer, a última parte da colocação dela, né? Eu acho muito interessante, assim, para mim, a parte mais violenta do filme não é o final. A parte mais violenta do filme, para mim, é justamente a sequência do táxi, porque fica aquela tensão, aquela antecipação. Você que é espectador percebe que aquilo vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer, porque você coloca a gente um pouco à frente, a gente tem informações que talvez ela não tenha, porque inclusive às vezes ela não está vendo o rosto do motorista que a gente está vendo, a gente percebe o cinismo, né, dele, a gente sabe quando ele está jogando com ela e ela não, então a gente assim está um pouco adiante, ela demora mais que a gente para perceber que ela está em situação de perigo, vamos dizer assim. E essa coisa, essas relações todas que você cria entre os personagens e dos personagens com o espectador, para mim, fez com que essa sequência fosse a mais tensa do filme, assim, de longe, assim, porque no final tem até um pouco um alívio, porque a gente vê esse lugar da mulher que tá aqui, da maldade do cara, assim, né, diante de uma mulher que tá ali, trocando uma ideia, fumando um cigarro, indo trabalhar, né. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre... primeiro, assim, que eu acho muito importante, assim, você falou que você já estava pensando nela enquanto estava escrevendo o roteiro, e ele, assim, como foi a escolha desse personagem masculino? Tá, você falou algumas coisas, vou tentar dividir um pouquinho. Tá. Na verdade, eu também escrevi pensando nele, só que assim, eu conheci a Rafael, né, que é o ator que faz Jorge, da faculdade, assim, a gente não tinha muita intimidade, a gente se falava e tal, mas não tinha muita intimidade. E aí eu fui falar com ele, achando que ele meio que não ia topar, porque ele fazia muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Um ator super requisitado aqui em Salvador. E aí eu meio que falei assim, toda formal, ele também foi bem formal comigo. Aí quando ele leu o roteiro, e aí ele se empolgou muito, assim, pra fazer o filme. Mas eu pensei muito nele escrevendo, tipo, porque ele é muito estereótipo do que todo mundo criou por muitos anos, como príncipe, como galã, sabe? De ter esse jeitinho fofo, engraçado e ser considerado padrão, né? Se a gente for pensar no padrão de beleza que as pessoas colocam para filmes, novelas, né? Um padrão mais europeu, de ser lourinho, do olho claro. E essa escolha, para mim, é uma escolha muito importante. O personagem tinha que ser assim, né? Ele é universitário, ele dirige o carro do pai, porque é um trampo extra e tal, para completar a renda. Porque, às vezes, as pessoas esquecem que esses caras também podem ser estupradores, sabe? Sim, é tipo desconstruir um estereótipo Disney, assim, né? Sim, exatamente, porque às vezes tem gente que desvalida certas violências, certos abusos, certos assédios, enfim, etc. Porque acha, quem é que vai dizer não para esse cara? Assim, por que ele vai se predispor a estuprar alguém se ele pode ter quem ele quiser, né? Isso tudo é um pressuposto. Quando não, quando muito mais sobre poder do que sobre conquista, é muito mais sobre uma reprodução da cultura do estupro, você tem que me dizer sim, eu não sei ouvir não, do que sobre paquera, romance, tanto que eu escrevi todo. Eu tenho muita agonia dessa cultura de algumas formas de shippar casais, né? Que é tipo você torcer por casais em filmes. Porque às vezes você vê um homem ou uma mulher conversando numa série ou num filme e a galera já tá torcendo para aquilo virar um casal. Então, esse comecinho de 11 minutos, eu queria trazer um pouquinho dessa conversa super tranquila, eles falando sobre coisas do cotidiano deles, justamente pra gente se pegar nesse pensamento de a gente não pode ficar chipando todo mundo, nem tudo é um romance, nem, sabe, ela tava ali pegando um táxi pra ir trabalhar, pra ir fazer um congresso, do que outra coisa, sabe? É uma coisa Nem que eu tudo é queria uma te... situação. Pra você, no roteiro, porque assim, né, a gente até conversou, cada um acaba tendo uma leitura, né? Eu até achei que aquela hora que aparecem
os outros, um outro carro com outras pessoas assediando ela. Eu até achei que isso fazia parte de uma armação maior do cara, tipo aqueles Boa Noite Cinderela, aqueles planos em que as pessoas já organizam todo um esquema para. Até achei naquele momento, me afligiu, falei, gente, será que vai ser um estupro coletivo, né? Que no Rio de Janeiro teve um período que tinha umas. E só que daí você falou que não, que aquilo era uma. Foi um momento que você acha que isso pode acontecer também no cotidiano, né? Porque a cultura do estupro é generalizada, né? Ela não está também concentrada naquele personagem Disney estereótipo, ela está em todos os lugares. Mas o que acontece ali para você é que ele aproveita esse momento para, de repente, se aproximar dela. E, assim, só que se aproximando, reproduzindo, né, a mesma relação que os outros. Quer dizer, não conseguindo sair desse ciclo vicioso, ou enfim. Aí, o que eu queria te colocar, na hora que ele chama ela para o banco da frente, esse momento, essa aproximação dele, já é essa reprodução, né, em série, né, dessa cultura do estupro. Não, a gente conversou muito, assim, sobre isso, né? Tanto eu conversei na consultoria de roteiro, quanto depois com os atores, sobre dessa confiança dela de ir pra frente. Então, eu e Laís, pessoalmente, né, a gente conversou o que é que a gente faria. É uma coisa muito difícil, porque você, eu não sei se eu teria duas opções. Não sei, a depender de como eu estivesse no dia, ou eu pularia no carro em movimento e me daria muito mal, porque é 80 quilômetros por hora, ou eu iria pra frente com medo, porque tipo, ela tá com medo ainda dos outros caras, ela tá em uma situação totalmente vulnerável. Obviamente que quem não é de Salvador não vai saber onde ela tá, mas dá pra ver que é um lugar que é extremamente deserto, de madrugada. Então ela meio que só tem essa opção, assim. A opção de se ferir de alguma forma, ou arriscar ir pra frente, ou fugir. Mas assim, é muito difícil, assim. E eu queria que no filme ela sempre tomasse a decisão de estar acreditando naquela pessoa, né? Eu acho que tem muito esse costume, assim, de... Uma coisa que a gente vê em filme, mas que a gente reproduz na vida real, assim, que é tipo... A gente tá com medo de um cara, a gente fala, não, esse cara aqui é o meu namorado. Porque a gente precisa de uma outra figura Uma masculina pra proteção, proteger a né? gente. Tudo que eu tô falando, assim, é o que se pressupõe, né? Não é o que eu acho. Aí só depois a gente... É, Você quer continuar? Continua. não, eu só vou terminar. É, e aí ele vira essa figura, né? Esse cara, ele vira esse protetor dela, então ele acha que tem um direito sobre ela por essa confiança que ela dá. Então, ela tá vulnerável, ela confiou nele, e aí ele vê todo um caminho para uma abertura que não existe, que é uma abertura que está na cabeça dele, porque ele acha que só existe sim como resposta. Entendi. E daí, antes da gente passar para a cena final, né, que seria dentro da conversa aqui um caminho mais da narrativa, eu queria perguntar para você sobre os desafios assim de ter filmado uma sequência tão longa dentro do carro, assim. Porque eu sei, né? Eu sei que estava de noite, então talvez os problemas de continuidade tenham sido reduzidos, mas mesmo assim é um grande, mais ou menos, né? Então conta aí. Então, a gente rodou esse curta com um pouquinho de dinheiro de um financiamento coletivo. E aí a equipe meio que teve que. Assim, a gente não conseguiu pagar ninguém, né? Ninguém teve nenhum dinheiro. E o dinheiro foi meio que basicamente para pagar algumas coisas muito específicas. Uma delas era o equipamento para filmar no carro. E a gente teve uma mulher maquinista, eu tenho muito orgulho que aqui em Salvador a gente tem Geni, que é a pessoa mais incrível de maquinária que eu já vi na minha vida. E o esposo dela, que trabalha com ela, que é Juscelino, então eles botavam ventosas no carro. Enói, né, que é a assessora da Oliviro, tá falando aqui que o diretor de som e captador de som ficava dentro do porta-malas para captar o som Nossa, por som. muitas horas. É, enfim, e aí algumas cenas eu conseguia rodar dentro do carro, mas várias eu não conseguia estar no carro. E o táxi era muito, como é que eu posso falar? Saía a maçaneta, o botão, quando ele aumentava o rádio, a gente tinha que ter muito cuidado, porque o botão saía, o carro parava. Então, depois de rodar a cena final, todas as atrizes estavam indo com as produtoras e tal, e eu, assistente de direção, o montador e quem mais? E o diretor de fotografia, a gente empurrou o táxi na chuva às 6h30 da manhã. Então, tipo, coisas assim. Foi um processo, foi muito louco, assim, foi bem complicado, não só para continuidade, mas também o ator tinha que dirigir com luz na cara dele. Ele ficava várias vezes sozinho, rodando o táxi, porque eu pedia para fazer a cena várias vezes. Eu não tinha como conferir 100%.
porque a gente tava assim, na rua, a gente tinha dois seguranças, mas a gente tava na rua, a gente não tinha uma super estrutura. Então a cena do carro que grita pra ela e tal, foi uma das mais complicadas, porque a gente tava na rua muito deserta. E eu lembro da diretora de arte falando assim, tá, a gente tá com segurança, mas se chegar alguém aqui, né? Tipo assim, faz o quê, assim, sabe? Tipo, Vocês todo mundo estavam meio sem... tenso, mais fazer. Vocês estavam com autorização? Tudo? Tipo, tava, Ah, mas então. assim, a questão é uma vulnerabilidade. Todo mundo, em Salvador a gente é bem paranoico, né? Mas enfim, porque aqui é bem perigoso. Acho que no Brasil bastante, assim. Mas assim, foram várias coisas, assim. Mas eu acho que a melhor coisa do filme que eu acho que garantiu conseguir fazer a cena dentro do carro foi. A gente ensaiou muito, muito mesmo, né? Como eu falei que veio do teatro. Também tinha Celso, que era o preparador de elenco. A gente ensaiou muito, 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 muito mesmo, bastante, porque eu sou bem chatinha com essa coisa do texto e tal. E aí Quer dizer, quando chegou lá, não tem improviso, quer dizer, ali é no cronômetro do texto mesmo. não, tem assim, o improviso, assim, tipo, interjeições, sabe? Uhum. Tipo, Rafael fala muito calma durante o filme. Eu acho que talvez tivesse um calma, mas ele deve falar 365. Besteiras assim, sabe? Sei. Mas tava tudo muito marcadinho, assim. A gente perdeu uma diária inteira, porque a gente tava com um SD novo, um cartão SD novo, e quando colocou no para passar os arquivos, a gente perdeu tudo. Então teve um dia de filmagem, tiveram que ser dois. Foi assim, foi um filme muito, com várias coisas, pneu furando e tal. Mas ao frigir dos ovos, Foi foi tudo ótimo. muito pensado antes, porque para tentar que as coisas. A gente decupa todos os olhos de vidro, todo mundo dá olho de vidro, né? Que é a produtora, a minha produtora, né? A produtora de trabalho. A gente faz uma decupagem antes, muito, muito, muito detalhadinho, assim. Que é para Sim. justa, como a gente não tem dinheiro, a gente precisa ter muito planejamento. E esse financiamento coletivo você fez entre as pessoas da equipe ou era do Catarse? No Catarse, é, assim, só que o que rolou, amigo de amigo, e Sim. aí falava na rádio. Teve um cara, assim, a gente conseguiu tipo 5 mil e pouquinho, né? Que não é horrível, mas todo mundo sabe que não dá pra fazer um curta Não. pagando todo mundo direito, né? Muita coisa foi apoio, né? Mas teve falei um dia na rádio, um cara falou assim, vou te dar R$ 1.000. E aí deu R$ 1.000 pro financiamento coletivo. Nesse dia eu tive bastante esperança que eu ia chegar nos 12 que eu queria, mas enfim, é muito complicado, porque a gente tem que ser cineasta e empreendedor, né? Então a gente tem que aprender e aprender a fazer projetos para editais E e, tudo, e e tudo, né? divulgar, e tá aqui. Então, agora E mídias chegando sociais. em mídias sociais, tudo fazendo arte, né? Fazendo divulgação. Agora, chegando então, né, a sequência do táxi, que é uma sequência bem longa, uma sequência de antecipação, uma sequência de tensão, uma sequência em que essa relação vai ser construída, né? A intenção desse cara vai ser revelada, até ele ir lá tentar agarrar ela, daí finalmente, bom, eles saem do táxi, né? Aí eles estão nesse lugar totalmente ermo, beira de estrada, que você falou que inclusive é um lugar que você. Esse é um trajeto que você já fez várias vezes, que é mesmo um trajeto um pouco assustador, né? Depois eu queria que você falasse também da coincidência que você ficou sabendo depois de ser um lugar realmente. E daí, no momento mais crítico ali, em que realmente a intenção do estupro deixa de ser uma intenção para ser mesmo uma ação, né? Aí é muito interessante, porque aparecem essas entidades ancestrais, né, o tempo parece que fica um pouco suspenso, aparece uma fumaça, você entra numa realidade fantástica que tira aquilo ali daquele medo daquela personagem e leva para esse lugar onde essas figuras ancestrais, essas entidades que eu achava que eram cinco e agora eu revi o filme e vi que na verdade são sete, né? Elas vêm bem armadas, bem mulheres fortes, para ou fazer justiça ou liberar das mãos do estuprador essa mulher, né? Então elas vêm no auxiliar, né? O que me faz pensar muito também nessa coisa que você falou, da questão do desse filme ter levado você ao encontro de outras mulheres e você acreditar muito nessa colaboração entre mulheres, que ela é uma coisa. Porque também tem isso, né? Essa competição entre mulheres é muito promovida pela cultura do machismo também, né? Porque é importante, porque a gente até conversou sobre isso, né?
Mas eu queria que você falasse sobre isso também, mas que você partisse dessas entidades. Quem são essas 7 figuras, né? Se é que elas são figuras específicas. E qual foi a sua ideia com esse final, assim, né? Assim, da onde veio essa ideia, como você desenvolveu, enfim. Falasse sobre essa cena final que é maravilhosa. Então, eu tenho uma memória muito grande desde a minha infância, passando por esses areais que tem aqui em Salvador, que é o pro caminho do aeroporto, eu sempre fiquei com muito medo, assim. E aí, porque eu morava pertinho do aeroporto, né? E aí, quando eu cresci, e aí algumas vezes, assim, indo para festival, né? Eu sempre pegava Uber, ou táxi, enfim, e eu sempre ficava olhando esses lugares pensando, meu Deus, eu tenho muito medo disso aqui, eu tô totalmente vulnerável aqui. E tipo, oi mãe, eu tô aqui exatamente no posto X, sempre no telefone com alguém. Mas aí a gente começou a andar, passar, procurar essa locação, né? E aí a gente escolheu esse lugar por ser um campo mais aberto e ter essa coisa da terra, porque para mim, bom, eu vou chegar lá e falar da ligação cósmica e tal, minhas crenças, enfim. Mas depois eu descobri que, na verdade, esse lugar realmente já aconteceram, é um lugar que acontecem muitas violências, muitas mulheres são violentadas ali. E eu me senti um pouquinho mal, assim, em relação a isso depois, eu fui saber já na pós-produção. Que realmente a Tenso é um lugar muito, com uma energia muito esquisita. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente ressignificou a energia daquele lugar, né? Porque é isso, eu queria um lugar que tivesse terra e que tivesse grama, que tivesse vento, e no dia choveu, porque eu acho que a energia da mulher está ligada ao sagrado. E o sagrado, para mim, o meu Deus, assim, são os elementos da natureza. Então, para mim, eu sei que parece coisa meio clichê, meio harembô, mas para mim não tem como Deus não ser ligado, conectado exatamente com um ser mulher, assim, sabe? Então, eu achava que era importante estar num lugar assim. E aí, conversando com a diretora de arte, a figurinista, né? Porque os figurinos dessas mulheres a gente ia conseguir, né, num teatro que tem um acervo de roupa. E aí, tipo, elas procurando, a gente tinha escolhido a paleta de cores, eu falei, não, eu quero definir quem são essas mulheres, a gente não vai escolher aleatoriamente, né? Então a gente pensou, eu primeiro pensei em 2 figuras, né, que era a Maria Bonita, então a gente pensou muito na coisa das cangaceiras mesmo, que eu acho que é uma mulher super interessante, super importante, que apesar de ter feito coisas não tão certas às vezes, né? Ela foi uma figura importante, era um referencial para mim na infância, de uma mulher que existia, uma mulher que era, por mais assim, uma coisa meio Bonnie e Clyde, mas que ela era uma mulher que era muito forte, que tinha todo esse poder, como o Lampião tinha também. E também logo me veio a Llorona, né, que é uma figura que perpassa em todos os meus argumentos guardados, tem Llorona, porque tem muitas coisas de filme de terror, enfim, que trazem só a coisa dela roubar a criança, mas não é bem assim, porque no México ela é conhecida muito como protetora das mulheres, tem canções, enfim, protetora dessas mulheres, né? E aí depois a gente começou a pensar em outras figuras, Maria Quitéria, eu falei até outro dia, né, de Joana Angélica, que lutou na independência da Bahia. Enfim, a gente pensou na figura matriarcal da Mãe de Santo, né? Que tanto eu quanto a diretora de arte, como a figurinista, nós somos, né? Do candomblé, enfim. E aí a gente pensou nessas figuras, quais são essas figuras que inspiram a gente e que simbolizam sororidade, a força da mulher, que a gente não é só essa coisa que não existe mais, que ninguém tem mais coragem de falar, mas que se perpetua de maneira velada de sexo frágil, sabe? Enfim, não gosto nem da palavra sexo nem frágil nem juntas. E partiu a ideia desse final, partiu dessa conversa com Laís, de trazer, de abrir, né? De não só denunciar, não só mostrar o que a gente, nossos medos, não só mostrar meu ponto, mas também trazer, abrir para o que a gente pode fazer em relação a isso. Só que de uma maneira fantástica, uma metáfora para que se a gente quebrar a rivalidade feminina, se a gente se unir, os homens vão ter medo da gente, velho. Eu posso até ser ingênua, mas é óbvio que existem, nem toda mulher, tipo, todas essas mulheres são boas. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem uma força para quebrar esse patriarcado, sabe? E é como se a gente tivesse, sei lá, parece que bota um chip na nossa cabeça quando a gente nasce. Você é mulher, então você
não pode, né? A gente só ouve não, não pode isso, não pode aquilo. E quando a gente percebe, acho que só tem espaço para uma mulher chefe de uma sala de roteiro, uma mulher advogada, uma juíza. E isso vai minando a força que a gente tem quando a gente está junto. Então, na verdade, esse final era essa metáfora mesmo do poder que as mulheres têm quando elas se unem. E eu reparei também que, assim, bom, daí o final. Porque aqui tem uma pergunta da Lucila, que na verdade a Lucila ela já meio que respondeu, mas a gente pode estar o tempo todo respondendo essa pergunta, porque é a grande pergunta, né? Que é como é você, como, enquanto mulher, né? É construir essa narrativa, que é uma narrativa, uma estatística muito pesada, né? Muito complicada, e como é colocar uma mulher, você sendo mulher nessa situação, e depois assistir o seu próprio filme, né, falando sobre isso. Você já falou bastante sobre isso, e assim, só uma outra questão, que tem pessoas, tem mulheres que, assim, na nossa equipe em específico, tem umas meninas que ficam, assim, não conseguindo ver o filme até o fim, porque sentem muito, assim, literalmente, assim, é muito forte para elas esse filme, assim, é muito Uhum. violento, né? Eu, pessoalmente, eu tenho, como eu te falei, para mim, pessoalmente, é muito mais forte a sequência do táxi, até por ela ser mais realista, apesar de ser muito construída, com som, né? A voz começa um pouco em eco, parece, não sei, tem um delay, parece ali, uns sons. Apesar dela ter essa construção de linguagem muito elaborada, né, que faz com que você não vá se confundir. Isso não está acontecendo agora, nesse momento, não é um documentário, não tem essa confusão. Mas para mim ela tem um peso, entendeu? Eu me sinto muito ameaçada dentro daquele táxi, entendeu? Eu me sinto dentro daquele táxi e sinto uma empatia por aquela mulher. E o final, para mim, já é o contrário. O final, eu já não tenho mais medo nenhum. Achei muito plástico, achei uma uma solução muito legal, você não entende, né, o que acontece com o cara. Quer dizer, você imagina, tá tudo no que você justamente não vê, né? Assim, quando chega na sequência do carro, daí você já abre muito o plano e depois também fica muito subjetivo, né? Fica ela olhando, ela se transforma um pouco. E daí a violência contra ele, ela também é sugestiva, porque você não vê ali o pau comendo, né? Entre aspas, assim, você vê aqueles sangue saindo do olho dele, né? Uma outra essa imagem desse sangue saindo do olho dele, você tem alguma referência específica de onde você tirou essa imagem? Ou como veio, né? Como você desconstruiu a coisa de repente, explicitar uma violência, né? Que no caso seria contra o homem, né? Justamente, né? Ai, meu Deus, várias coisas. Mas É. assim, ó, para mim. Não, mas tudo bem. Para mim, como mulher, assim, tem vários processos de Hilda nesse filme, né? Então, assim, quando Hilda roteirista, foi muito uma meio lavada de alma. Mas quando você vai para Hilda diretora, eu comecei a pensar em várias questões, né? Porque um filme sobre estupro é sempre um filme sobre estupro. Mas, assim, quando a gente faz um filme desse, a gente sabe que ele vai, é, enfim, vão existir fruições diversas. Eu mesma tive um preparador de cena para um preparador de elenco que marcou a cena, né? A cena do estupro foi muito, ele conseguiu fazer de uma forma muito marcada. Oi, Oi, Hilda, tudo bem? tudo bom? E aí, fomos super pontuais aqui as duas. Sim, eu sou muito pontual, eu fico tipo um tempinho antes assim já. Eu também, mas toda vez que a gente faz live eu fico meio que esperando, aí depois, mas dessa vez tá bom. É, Então, a gente está aqui, pessoal, obrigado. O pessoal está chegando aos poucos, mas eu já vou apresentando o festival. Aqui é o Cineclube do Festival Entre Todos, que é um festival de curtas e direitos humanos que acontece desde 2007 na cidade de São Paulo. Presencialmente, nos anos anteriores, ele é um festival que se caracteriza por acontecer em diversos pontos simultâneos da cidade. Então, é um festival descentralizado. E agora, devido à Covid-19, a gente está totalmente online no site Dentre Todos. E toda semana, como um esquenta para o festival que começa no dia 13 de setembro, a gente disponibiliza gratuitamente um filme do nosso arquivo lá no Cineclube, entretodos.com.br/cineclube. E são filmes de edições passadas, né? A gente mexe no nosso acervo, né? A gente não tem medo da nossa memória, né? E aqui
Hoje, com o maior prazer, agradeço a sua presença, Hilda, a diretora de 11 Minutos e também de outros filmes, mas hoje a gente vai falar sobre 11 Minutos, que é um curta-metragem de 2018, né, Hilda? 2018, Isso. e que tem 17 minutos, e ele passou ano passado na sessão Dentro dos Olhos Dela, que é uma sessão que era basicamente uma sessão feminista, né? Mais até do que visões femininas, era uma sessão com filmes de cunho feminista. E esse foi o filme que encerrou a sessão. E a gente tem o prazer aqui de convidar a Hilda. Agora eu acho que já tem 10 pessoas na live. Hilda, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. E, Hilda, eu queria, assim, para a gente começar, que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco de você, da sua trajetória até aqui, né? De onde você está falando agora. Então, boa noite a todos que estão assistindo a live. Mano, já falou, meu nome é Hilda, eu sou de Salvador, estou nesse momento em Salvador, né, na Bahia, e eu comecei a dirigir curtas filmes, né, já vão fazer 6 anos, passa muito rápido, e bom, eu sou formada e mestre em artes cênicas, então eu vim do teatro, mas eu conheci o meu primeiro sócio, que é Klaus, né, na faculdade de teatro, e a gente montou Olho de Vidro, que a gente começou filmando peças, e aí então a gente começou, vamos ter coragem de fazer um curta, e a gente fez o primeiro curta super experimental, e daí em diante, de 2016 em diante, a gente começou a fazer um planejamento. A gente conheceu o Caleb Lopes, então nós somos 3 diretores, eu, Klaus e Caleb. Isso tá começando a aumentar, porque agora tem crise, mas enfim. Basicamente, a gente começou a combinar que para a gente fazer um portfólio, cada um ia fazer um curta por ano. Então, de 2016 para cá, sempre tinha um filme de cada um. Isso foi incrível, porque a gente começou a conhecer outros cineastas, festivais, e só que aí, até a gente, ano passado, que a gente meio que deu uma quebrada de tanto a gente juntar todas as nossas dicas para fazer cinema, e já não tinha mais onde tirar, todo mundo da equipe botando do seu, Então, isso que eu queria e a gente ia. perguntar. Como é que andam os editais aí em Salvador? Porque eu ouvi falar que tá complicado, né? Na Bahia, né? Então, a gente teve assim um vislumbre assim de felicidade, que foi ano passado. Lançaram um edital, a gente escreveu, a gente passou com 4 projetos, 3 de curta e um de desenvolvimento de roteiro. A gente está conseguindo fazer, né, com a primeira longa-metragem de Caleb, ele está conseguindo escrever o roteiro, está tendo as consultorias, mas os curtas a gente não conseguiu filmar esse ano, né? Mas, assim, não tá muito bom para ninguém, né? Tá bem complicado. A gente tá vivendo um momento muito difícil de crise, de todo mundo chorar e dizer a gente não vai ter que fazer campanha política, a gente vai ter que fazer comercial. Não, todas essas coisas são super legais e tal, mas a nossa proposta sempre foi ser uma empresa de cinema. E não só Olho de Vidro, mas eu vejo isso acontecer com todas as produtoras, principalmente eu vejo mais aqui em Salvador, né? Porque é onde eu estou, esse certo momento de esperança e momento de desespero mesmo. Mas Certo. vamos ter fé. Vai. Agora falando sobre o filme mesmo. Então, o 11 Minutos, ele é assim, eu te falei isso na nossa conversa, ele é o primeiro filme que o Entre Todos seleciona do gênero terror, né? Apesar dele não ser extremamente violento, né? Assim, ele é violento na premissa, né? Nas relações, ele tem ali as características, né? Trilha sonora, mas não é exatamente um filme super violento, mas a gente, como Festival de Direitos Humanos, sempre tem um pouco esse lugar da dificuldade de inserir filmes desse gênero no nosso festival por conta da própria temática e da gente também não estar dentro da cultura de promoção do discurso de ódio. Por que a gente selecionou seu filme? Assim, eu estava ano passado também na curadoria, porque eu acho que, em primeiro lugar, né, ele parte dessa estatística. Né? Eu vou ler para vocês a sinopse depois, que é uma estatística muito impressionante, que ela, sim, tem tudo a ver com a questão dos direitos humanos, né? E também porque eu acho que ele tem esse olhar feminino, ele é um terror feminino, né? Então ele traz a questão de gênero também, que tem uma atualidade dentro da maneira como você constrói essa narrativa complicadíssima, esse assunto complicadíssimo e assim que está acontecendo o tempo todo.
e que, assim, não é só porque tem um assunto na mídia que é isso que está acontecendo agora, isso é uma coisa que acontece a cada 11 minutos, né? Então, como diz a sua sinopse. Então, assim, é um assunto de direitos humanos, sim, e a forma como uma artista jovem encara e coloca isso na tela de forma muito eficiente, bonita e tal, é uma forma de expressão que interessa a gente, porque a gente é um festival de cinema também, né? Eu vou dar uma lida na sinopse e depois vou passar para você, assim, com uma pergunta para já lançar a história. A escolha desse gênero tem a ver com a sua pesquisa, né, de linguagem, ou tem a ver com essa estatística, ou as duas coisas, né? Por que o terror? E eu vou ler agora essa sinopse do 11 minutos. No Brasil, no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Elisa precisa ir ao aeroporto e, no caminho, os obstáculos vividos por quem é mulher, né? Colocando todas as questões aqui diz. Então, Hilda, fala pra gente essa escolha do gênero de terror, né? É uma pesquisa que já vem sua, ou é uma escolha específica para esse tema, para esse lugar, assim? Não, na verdade é um gênero que nessa época eu tinha 2 anos na época, né, que eu estava pesquisando o cinema de terror, principalmente focando no cinema nacional. Na época que surgiu a coisa do pós-horror e tal, que hoje em dia eu vejo que, na verdade, é só um outro estilo de fazer terror, mas é tudo terror. E eu estava num momento de muitas crises, né? Obviamente, por ser mulher, por estar depois que a gente tem filho, principalmente, a gente começa a ver o mundo com outro olhar. Então, todas as minhas fobias, elas cresceram. Quais são as suas E eu, fobias? Desculpe interromper. não, mas eu tenho agorafobia, síndrome do pânico, medo de usar qualquer meio de transporte, incluindo eu mesma andando na rua para transitar, para Você, sair de enquanto casa. transporte, você tem medo. Exatamente. Então, principalmente, uma coisa que eu vivo dizendo para meus amigos homens é: vocês têm medo de perder o celular que você ainda não terminou de pagar. A gente tem medo. Claro que um homem pode, se a gente for entrar em outros aspectos étnicos, né, que eu não vou entrar aqui agora, mas existem outras questões. Mas quando você generaliza, as mulheres têm medo de perder a integridade física, né, de serem violentadas. A gente sempre o olhar de fraqueza é pra gente, porque o homem vê a gente como objeto em que pode se empoderar. Então eu estava no auge dessa crise de pânico de tudo, principalmente eu via um homem na rua e eu começava a passar mal, entrava em prédios. Eu sofri 3 assédios em táxi, né, dentro de táxis diferentes, em momentos diferentes da minha vida. E eu estava nesse momento de querer expurgar esse sentimento mesmo. E Né? você E aí eu acha. escrevi Desculpa te interromper. Não, Não, e você acha que pode falar. que o filme, enquanto assim, forma que você usou, assim, método de cura, ele te levou para uma coisa, um outro nível de cura, ou você ainda entrou mais dentro da raiz do problema? Então, então, é complicado, porque depois de fazer o filme, a gente entrou num outro momento, né, do Brasil, um momento a gente vê cada vez mais as coisas parecem só pioram, então é muito difícil conseguir esse processo de cura, a gente vivendo tudo que a gente está vivendo no Brasil, sabe? O que eu consegui foi rede de apoio, né? Então eu comecei a encontrar outras mulheres e me unir a elas, ou seja, ser essa pessoa que escuta e a pessoa que fala. Então eu criei amizade com mulheres incríveis, com outras cineastas, com pessoas que partilharam suas histórias. Algumas colocaram em crise coisas do filme e tal. A gente conversou muito, todos os debates foram muito frutíferos para mim, tanto quanto realizadora como quanto mulher. Então eu acho que o que o filme trouxe para mim foi isso. Mas também, depois de escrever o primeiro tratamento do roteiro, eu mandei para a atriz, né? Porque eu escrevi pensando na atriz, em Laís. Ah, tá, isso que eu ia E foi perguntar. ela que é isso, o final era diferente, assim. O filme, eu tinha muita coisa de expurgar e tal, não sei o quê. Então ele era muito. O final, eu dava uma solução um pouco mais, não sei se óbvia ou mais violenta, enfim. E aí, Laís, ela fez uma provocação de falar que sim, mas eu acho que a gente está num momento que a gente precisa também
abrir portas, falar sobre o poder dessa mulher, de ela não estar sozinha. E aí eu terminei criando o final do jeito que ele é. Então, do processo de escrever o roteiro até rodar os festivais e ter esses momentos de debate e tal, foi um filme que foi muito enriquecedor, tanto para o feminismo, que eu achava que era uma coisa, e, enfim, a gente está sempre mudando nossa opinião sobre as coisas. Enfim, tanto para mim, quanto mulher feminista, quanto para mim, quanto realizadora. O que que são essas mudanças do feminismo que você meio que falou por alto agora? Você pode ser mais Eu específico? acho que, eu acho que quando a gente começa a ser feminista, tem algumas coisas que a gente acha que são muito genéricas, assim, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de pensamento de classe. A gente acha que vê meio todo mundo como igual, todas as mulheres, nós somos feministas. A gente acha que tem uma cartela para ser feminista. Quando, a partir das idiosincrasias e de toda a diversidade que tem no planeta, a gente precisa pensar assim, qual é o feminismo existe o feminismo da mulher trans, existe o feminismo da pessoa, dentro do feminismo cabe a pessoa não binária, porque a pessoa não binária vive nesse trânsito, né? Existe a mulher negra, existe a mulher lésbica, então a gente não pode ficar pensando só na nossa realidade. Então, o meu pensamento sobre gênero, sobre o que é ser mulher, toda essa divisão de gêneros, tudo ficou mais fluido. Então, Mas você meio acha que que tem uma espécie de espinha dorsal que ainda assim sustenta a possibilidade de ter esse grande título, assim, feminismo, para abarcar todos esses micromovimentos, assim? E se sim, qual seria, tipo, essa pegada, entendeu? existe um tópico, né? Existe, se você. Tem um livro que eu estava lendo que se chama Feminismo para Todas, Todos e Todos. Então, se for como nesse livro, em que a autora, que é Márcia Tiburi, ela propõe que a gente realmente se una e a gente veja qual é a luta mais forte nesse momento. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, feminicídio, as mulheres negras são muito mais atingidas. No ano que eu estava pesquisando, eu estou escrevendo um filme sobre violência contra a mulher, eu estava pesquisando que em 2018 teve uma pequena diminuição da violência contra a mulher quando você pensa em mulheres brancas, mas o número de violência contra a mulher em relação às mulheres negras cresceu muito, muito, muito mais. Então a gente precisa pensar em interseccionalidade, a gente precisa pensar que eu, por exemplo, enquanto mulher branca, preciso às vezes me despir de algumas coisas, de algumas lutas, deixar um pouquinho quieto. Não que eu não vá lutar também por essas coisas, mas dar as mãos para outras pessoas que estão com causas mais, momentos, coisas mais urgentes. Então, talvez eu acho que só pode abarcar tudo quando a gente pensar também nos casos específicos, partir do específico para o mais amplo. Entendi. Não seria. Porque eu tenho uma visão um pouco. Eu concordo com tudo isso, mas eu tenho essa visão assim que também tem uma coisa que isso atravessa todos os recortes, né? Mas eu também, assim, não estou dizendo com propriedade, estou só lançando assim, que é Uhum, a coisa dessa sociedade falocrata, né? Do acúmulo, que é uma sociedade capitalista neoliberal, que tem essa ideia uhum. da competição, do acúmulo, né? Da falocracia mesmo, né? Assim, a coisa vertical como sendo um centro, a coisa do centro também, né? As sociedades não horizontais, né? Não intuitivas. E isso eu acho que é uma característica mesmo da energia feminina, daí que transpassa, né? Todos, mas, enfim. Isso é uma coisa. Vou ler aqui, só que ó, a Leila Aparecida Anselmo disse: o final é maravilhoso. Trouxe uma força depois de toda a tensão vivida durante o filme. Foi muito legal ela ter falado isso, porque eu concordo com ela. E sobre isso, bom, eu ia fazer uma outra ordem, mas já que ela colocou aqui, a gente já fala logo. Essa cena do final é. Bom, vou começar com a primeira parte, quer dizer, a última parte da colocação dela, né? Eu acho muito interessante, assim, para mim, a parte mais violenta do filme não é o final. A parte mais violenta do filme, para mim, é justamente a sequência do táxi, porque fica aquela tensão, aquela antecipação. Você que é espectador percebe que aquilo vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer, porque você coloca a gente um pouco à frente, a gente tem informações que talvez ela não tenha, porque inclusive às vezes ela não está vendo o rosto do motorista que a gente está vendo, a gente percebe o cinismo, né, dele, a gente sabe quando ele está jogando com ela e ela não, então a gente assim está um pouco adiante, ela demora mais que a gente para perceber que ela está em situação de perigo, vamos dizer assim. E essa coisa, essas relações todas que você cria entre os personagens e dos personagens com o espectador, para mim, fez com que essa sequência fosse a mais tensa do filme, assim, de longe, assim, porque no final tem até um pouco um alívio,
porque a gente vê esse lugar da mulher que da maldade do cara, assim, né? Diante de uma mulher que tá ali, trocando uma ideia, fumando um cigarro, indo trabalhar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre... primeiro, assim, que eu acho muito importante, assim, você falou que você já estava pensando nela enquanto estava escrevendo o roteiro, e ele, assim, como foi a escolha desse personagem masculino? Tá, você falou algumas coisas, vou tentar dividir um pouquinho. Tá. É, na verdade, eu também escrevi pensando nele, só que assim, é, eu conheci a Rafael, né, que é o ator que faz Jorge, da faculdade, assim, a gente não tinha muita intimidade, a gente se falava e tal, mas não tinha muita intimidade. E aí eu fui falar com ele, achando que ele meio que não ia topar, porque ele fazia muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Um ator super requisitado aqui em Salvador. E aí eu meio que falei assim, toda formal, ele também foi bem formal comigo. Aí quando ele leu o roteiro, e aí ele se empolgou muito, assim, pra fazer o filme. Mas eu pensei muito nele escrevendo, tipo, porque ele é muito estereótipo de, do que todo mundo criou por muitos anos, como príncipe, como galã, sabe? De ter esse jeitinho fofo, engraçado e ser considerado padrão, né? Se a gente for pensar no padrão de beleza que as pessoas colocam para filmes, novelas, né? Um padrão mais europeu, de ser lourinho, do olho claro. E essa escolha, para mim, é uma escolha muito importante. O personagem tinha que ser assim, né? Ele é universitário, ele dirige o carro do pai, porque é um trampo extra e tal, para completar a renda. Porque, às vezes, as pessoas esquecem que esses caras também podem ser estupradores, sabe? Sim, é tipo desconstruir um Então, estereótipo Disney, assim, né? sim, exatamente, porque às vezes tem gente que desvalida certas violências, certos abusos, certos assédios, enfim, etc. Porque acha, quem é que vai dizer não para esse cara? Assim, por que ele vai se predispor a estuprar alguém se ele pode ter quem ele quiser, né? Isso tudo é um pressuposto. Quando não, quando muito mais sobre poder do que sobre conquista, é muito mais sobre um- uma reprodução da cultura do estupro, você tem que me dizer sim, eu não sei ouvir não, do que sobre paquera, romance, tanto que eu escrevi todo. Eu tenho muita agonia dessa cultura de algumas formas de shippar casais, né? Que é tipo você torcer por casais em filmes. Porque às vezes você vê um homem ou uma mulher conversando numa série ou num filme e a galera já tá torcendo para aquilo virar um casal. Então, esse comecinho de 11 minutos, eu queria trazer um pouquinho dessa conversa super tranquila, eles falando sobre coisas do cotidiano deles, justamente pra gente se pegar nesse pensamento de a gente não pode ficar chipando todo mundo, nem tudo é um romance, nem, sabe, ela tava ali pegando um táxi pra ir trabalhar, pra ir fazer um congresso, isso que é outra coisa, sabe? É uma coisa que Nem eu tudo queria é uma te... situação. Para você no Sim. roteiro, porque assim, né? A gente até conversou, cada um acaba tendo uma leitura, né? Eu até achei que aquela hora que aparecem os outros, um outro carro com outras pessoas assediando ela, eu até achei que isso fazia parte de uma armação maior do cara, tipo aqueles Boa Noite Cinderela, aqueles planos em que as pessoas já organizam todo um esquema para. Até achei naquele momento, me afligiu, falei, gente, será que vai ser um estupro coletivo, né? Que no Rio de Janeiro teve um período que tinha umas. Uhum. E só que daí você falou que não, que aquilo era uma foi um momento que você acha que isso pode acontecer também no cotidiano, né? Porque a cultura do estupro é generalizada, né? Ela não está também concentrada naquele personagem Disney estereótipo, ela está em todos os lugares. Mas o que acontece ali para você é que ele aproveita esse momento para de repente se aproximar dela e assim, só que se aproximando, reproduzindo, né, a mesma relação que os outros, quer dizer, não conseguindo sair desse Uhum. ciclo vicioso, ou enfim. Aí o que eu queria te colocar, na hora que ele chama ela para o banco da frente, esse momento, essa aproximação dele, já é essa reprodução, né, em série, né, dessa cultura do estupro. Não, a gente se conversou muito, assim, sobre isso, né? Tanto eu conversei na consultoria de roteiro, quanto depois com os atores sobre dessa confiança dela de ir pra frente. Então, eu e Laís, pessoalmente, né, a gente conversou o que é que a gente faria. É uma coisa muito difícil, porque você, eu não sei se eu teria duas opções. Não sei, a depender de como eu estivesse no dia, ou eu pularia no carro em movimento e me daria muito mal, porque é 80 quilômetros por hora, ou eu iria pra frente com medo, porque tipo, ela tá com medo ainda dos outros caras, ela tá numa situação totalmente vulnerável.
obviamente que quem não é de Salvador não vai saber onde ela tá, mas dá pra ver que é um lugar que é extremamente deserto, de madrugada. Então ela meio que só tem essa opção, assim. A opção de se ferir de alguma forma, ou arriscar ir pra frente, ou fugir. Mas assim, é muito difícil, assim. E eu queria que no filme ela sempre tomasse a decisão de estar acreditando naquela pessoa, né? Eu acho que tem muito esse costume, assim, de uma coisa que a gente vê em filme, mas que a gente reproduz na vida real, assim, que é tipo, a gente tá com medo de um cara, a gente fala, não, esse cara aqui é o meu namorado, porque a gente precisa de uma outra figura Uma masculina pra proteção, proteger a né? gente. Tudo que eu tô falando, assim, é o que se pressupõe, né? Não é o que eu acho. Aí só depois a gente. É, Você quer continuar? Continua. não, eu só vou terminar. É, e aí ele vira essa figura, né? Esse cara, ele vira esse protetor dela, então ele acha que tem um direito sobre ela por essa confiança que ela dá. Então, ela tá vulnerável, ela confiou nele, e aí ele vê todo um caminho para uma abertura que não existe, que é uma abertura que tá na cabeça dele, porque ele acha que só existe sim como resposta. Entendi. E daí, antes da gente passar para a cena final, que, né, que seria dentro da conversa aqui um caminho mais da narrativa, eu queria perguntar para você sobre os desafios assim de ter filmado uma sequência tão longa dentro do carro, assim. Porque eu sei, né? Eu sei que estava de noite, então talvez os problemas de continuidade tenham sido reduzidos, mas mesmo assim é um mais ou menos, né? Então conta aí. Então, a gente rodou esse curta com um pouquinho de dinheiro de um financiamento coletivo. E aí a equipe meio que teve que. Assim, a gente não conseguiu pagar ninguém, né? Ninguém teve nenhum dinheiro. E o dinheiro foi meio que basicamente para pagar algumas coisas muito específicas. Uma delas era o equipamento para filmar no carro. E a gente teve uma mulher maquinista, eu tenho muito orgulho que aqui em Salvador a gente tem Geni, que é a pessoa mais incrível de maquinária que eu já vi na minha vida. E o esposo dela que trabalha com ela, que é Juscelino, então eles botavam ventosas no carro. Enói, né, que é a assessora da Oliviro, tá falando aqui que o diretor de som e captador de som ficava dentro do porta-malas para captar o som Nossa, por sou. muitas horas. É, é, enfim, e aí algumas cenas eu conseguia rodar dentro do carro, mas várias eu não conseguia estar no carro. E o táxi era muito, como é que eu posso falar? Saía a maçaneta, o botão, quando ele aumentava o rádio, ele tinha que ter muito cuidado, porque o botão saía, o carro parava. Então, depois de rodar a cena final, todas as atrizes estavam indo com as produtoras e tal, e eu, assistente de direção, o montador e quem mais? E o diretor de fotografia, a gente empurrou o táxi na chuva, 6h30 da manhã. Então, tipo, coisas assim. Foi um processo, foi muito louco, assim, foi bem complicado, não só para continuidade, mas também o ator tinha que dirigir com luz na cara dele. Ele ficava várias vezes sozinho, rodando o táxi, porque eu pedia para fazer a cena várias vezes. Eu não tinha como conferir 100%, porque a gente estava assim, na rua, a gente tinha dois seguranças, mas a gente estava na rua, a gente não tinha uma super estrutura. Então a cena do carro que grita para ela e tal, foi uma das mais complicadas, porque a gente estava na rua muito deserta. E eu lembro da diretora de arte falando assim, tá, a gente tá com segurança, mas se chegar alguém aqui, né? Tipo assim, faz o quê, assim, sabe? Tipo, Vocês todo mundo estavam, meio tenso, mais fazer. vocês estavam com autorização? Tipo, tava, Ah, mas então. assim, a questão é uma vulnerabilidade. Todo mundo, em Salvador a gente é bem paranoico, né? Mas enfim, porque aqui é bem perigoso. Acho que no Brasil bastante, assim. Mas assim, foram várias coisas, assim. Mas eu acho que a melhor coisa do filme que eu acho que garantiu conseguir fazer a cena dentro do carro foi. A gente ensaiou muito, muito mesmo, né? Como eu falei que eu venho do teatro. Também tinha Celso, que era o preparador de elenco. A gente ensaiou muito, 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 muito mesmo, bastante, porque eu sou bem chatinha com essa coisa do texto e tal. E aí Quer quando dizer, chegou lá, não tem improviso, quer dizer, ali é no cronômetro do texto mesmo. não, tem assim, o improviso, assim, tipo, interjeições, sabe? Uhum. Tipo, Rafael fala muito calma durante o filme. Eu acho que talvez tivesse um calma, mas ele deve falar 365. Besteiras assim, sabe? Sei. Mas estava tudo muito marcadinho, assim. A gente perdeu uma diária inteira, porque a gente estava com um SD novo, um cartão SD novo, e quando colocou para passar os arquivos, a gente perdeu tudo. Então teve um dia de filmagem, tiveram que ser dois. Foi assim, foi um filme muito com várias coisas, pneu furando e tal. Mas ao frigir dos ovos,
Foi Foi tudo ótimo. muito pensado antes, porque para tentar que as coisas. A gente decoupa todos os. A olho de vidro, todo mundo dá olho de vidro, né? Que é a produtora, a minha produtora, né? A produtora de trabalho. A gente faz uma decupagem antes, muito, muito, muito detalhadinho, assim. Que é para Sim. justa. Como a gente não tem dinheiro, a gente precisa ter muito planejamento. E esse financiamento coletivo você fez entre as pessoas da equipe ou era do Catarse? No Catarse. É, assim, só que o que rolou, amigo, amigo de amigo, e Sim. aí falava na rádio, teve um cara, assim, a gente conseguiu tipo 5 mil e pouquinho, né? Que não é horrível, mas todo mundo sabe que não dá pra fazer um curta Não. pagando todo mundo direito, né? Muita coisa foi apoio, né? Mas teve falei um dia na rádio, um cara falou assim, vou te dar R$ 1.000. E aí deu R$ 1.000 pro financiamento coletivo. Nesse dia eu tive bastante esperança que eu ia chegar nos 12 que eu queria, mas enfim, é muito complicado, porque a gente tem que ser cineasta e empreendedor, né? Então a gente tem que aprender e aprender a fazer projetos para editais E tudo, e e tudo, né? divulgar, e tá aqui. Então, né? Agora E mídias chegando sociais. em mídias sociais, tudo fazendo arte, né? Fazendo divulgação. Agora, chegando então, né, a sequência do táxi, que é uma sequência bem longa, uma sequência de antecipação, uma sequência de tensão, uma sequência em que essa relação vai ser construída, né? A intenção desse cara vai ser revelada, até ele ir lá pá, tentar agarrar ela, daí finalmente, bom, eles saem do táxi, né? Aí eles estão nesse lugar totalmente ermo, beira de estrada, que você falou que inclusive é um lugar que você. Esse é um trajeto que você já fez várias vezes, que é mesmo um trajeto um pouco assustador, né? Depois eu queria que você falasse também da coincidência que você ficou sabendo depois de ser um lugar realmente. E daí, no momento mais crítico ali, em que realmente a intenção do estupro deixa de ser uma intenção para ser mesmo uma ação, né? Aí é muito interessante, porque aparecem essas entidades ancestrais, né, o tempo parece que fica um pouco suspenso, aparece uma fumaça, você entra numa realidade fantástica que tira aquilo ali daquele medo daquela personagem e leva para esse lugar onde essas figuras ancestrais, essas entidades que eu achava que eram cinco e agora eu revi o filme e vi que na verdade são sete, né? Elas vêm bem armadas, bem mulheres fortes, para ou fazer justiça ou liberar das mãos do estuprador essa mulher, né? Então elas vêm no auxiliar, né? O que me faz pensar muito também nessa coisa que você falou da questão do desse filme ter levado você ao encontro de outras mulheres e você acreditar muito nessa colaboração entre mulheres, que ela é uma coisa. Porque também tem isso, né? Essa competição entre mulheres é muito promovida pela cultura do machismo também, né? Porque é importante, porque a gente até conversou sobre isso, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso também, mas que você partisse dessas entidades. Quem são essas sete figuras, né? Se é que elas são figuras específicas. E qual foi a sua ideia com esse final, assim, né? Assim, da onde veio essa ideia, como você desenvolveu, enfim. Falasse sobre essa cena final que é maravilhosa. Então, eu tenho uma memória muito grande desde a minha infância, passando por esses areais que tem aqui em Salvador, que é pro caminho do aeroporto, eu sempre fiquei com muito medo, assim. E aí, porque eu morava pertinho do aeroporto, né? E aí, quando eu cresci, e aí algumas vezes, assim, indo para festival, né? Eu sempre pegava Uber, táxi, enfim, e eu sempre ficava olhando esses lugares pensando, meu Deus, eu tenho muito medo disso aqui, isso aqui, eu tô totalmente vulnerável aqui. E tipo, oi mãe, eu tô aqui exatamente no posto X, sempre no telefone com alguém. Mas aí a gente começou a andar, passar, procurar essa locação, né? E aí a gente escolheu esse lugar por ser um campo mais aberto e ter essa coisa da terra, porque para mim, bom, eu vou chegar lá e falar da ligação cósmica e tal, minhas crenças, enfim. Mas depois eu descobri que, na verdade, esse lugar realmente já aconteceram, é um lugar que acontecem muitas violências, muitas mulheres são violentadas ali. E eu me senti um pouquinho mal, assim, em relação a isso depois, você foi saber já na pós-produção. Que realmente já tem, é um lugar muito, muito, uma energia muito esquisita. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente ressignificou a energia daquele lugar, né? Porque é isso, eu queria um lugar que tivesse terra e que tivesse grama, que tivesse vento, e no dia choveu, porque eu acho que a energia da mulher tá ligada ao sagrado. E o sagrado, para mim, o meu Deus, assim, são os elementos da natureza. Então, para mim,
Eu sei que parece coisa meio clichê, meio arembô, mas para mim não tem como Deus não ser ligado, conectado exatamente com o ser mulher, assim, sabe? Então eu achava que era importante estar num lugar assim. E aí, conversando com a diretora de arte, a figurinista, né? Porque os figurinos dessas mulheres, a gente ia conseguir, né, num teatro que tem um acervo de roupa. E aí, tipo, elas procurando, a gente tinha escolhido a paleta de cores, eu falei, não, eu quero definir quem são essas mulheres, a gente não vai escolher aleatoriamente, né? Então a gente pensou, eu primeiro pensei em duas figuras, né, que era a Maria Bonita, então a gente pensou muito na coisa das cangaceiras mesmo, que eu acho que é uma mulher super interessante, super importante, que apesar de ter feito coisas não tão certas às vezes, né? Ela foi uma figura importante, era um referencial para mim na infância, de uma mulher que existia, uma mulher que era, por mais assim, uma coisa meio Bonnie e Clyde, mas que ela era uma mulher que era muito forte, que tinha todo esse poder, como o Lampião tinha também. E também logo me veio a Llorona, né? Que é uma figura que perpassa em todos os meus argumentos guardados, tem Llorona. Porque tem muitas coisas de filme de terror, enfim, que trazem só a coisa dela roubar a criança, mas não é bem assim, porque no México ela é conhecida muito como protetora das mulheres, tem canções, enfim, protetora dessas mulheres, né? E aí depois a gente começou a pensar em outras figuras, Maria Quitéria, eu falei até outro dia, né, de Joana Angélica, que lutou na independência da Bahia. Enfim, a gente pensou na figura matriarcal da Mãe de Santo, né? Que tanto eu quanto a diretora de arte, como a figurinista, nós somos, né? Do candomblé, enfim. E aí a gente pensou nessas figuras, quais são essas figuras que inspiram a gente e que simbolizam sororidade, a força da mulher, que a gente não é só essa coisa que não existe mais, que ninguém tem mais coragem de falar, mas que se perpetua de maneira velada de sexo frágil, sabe? Enfim, não gosto nem da palavra sexo e frágil nem juntas. E partiu a ideia desse final, partiu dessa conversa com Laís, de trazer, de abrir, né? De não só denunciar, não só mostrar o que a gente, nossos medos, não só mostrar meu ponto, mas também trazer, abrir para o que a gente pode fazer em relação a isso. Só que, só que de uma maneira fantástica, uma metáfora para que se a gente quebrar a rivalidade feminina, se a gente se unir, os homens vão ter medo da gente, velho. Eu posso até ser ingênua, mas é óbvio que existem, nem toda mulher, tipo, todas as mulheres são boas. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem uma força para quebrar esse patriarcado, sabe? E é como se a gente tivesse, sei lá, parece que bota um chip na nossa cabeça quando a gente nasce. Você é mulher, então você não pode, né? A gente só ouve não, não pode isso, não pode aquilo. E quando a gente percebe, acho que só tem espaço para uma mulher chefe de uma sala de roteiro, uma mulher advogada, uma juíza. E isso vai minando a força que a gente tem quando a gente está junto. Então, na verdade, esse final era essa metáfora mesmo do poder que as mulheres têm quando elas se unem. E eu reparei também que, assim, bom, daí o final... Porque aqui tem uma pergunta da Lucila, que na verdade a Lucila ela já meio que respondeu, mas a gente pode estar o tempo todo respondendo essa pergunta, porque é a grande pergunta, né? Que é como é você, enquanto mulher, né? Construir essa narrativa, que é uma narrativa, uma estatística muito pesada, né? Muito complicada, e como é colocar uma mulher, você sendo mulher nessa situação, e depois assistir o seu próprio filme, né, falando sobre isso. Você já falou bastante sobre isso, e assim, só uma outra questão, que tem pessoas, tem mulheres que, assim, na nossa equipe em específico, tem umas meninas que ficam, assim, não conseguindo ver o filme até o fim, porque sentem muito, assim, literalmente, assim, é muito forte para elas esse filme, assim, é muito violento, né? Eu, pessoalmente, eu tenho, como eu te falei, para mim, pessoalmente, é muito mais forte a sequência do táxi, até por ela ser mais realista, apesar de ser muito construída, com som, né? A voz começa um pouco em eco, parece, não sei, tem um delay, parece ali, uns sons. Apesar dela ter essa construção de linguagem muito elaborada, né, que faz com que você não vá se confundir. Isso não está acontecendo agora, nesse momento, não é um documentário, não tem essa confusão. Mas, para mim, ela tem um peso, entendeu? Eu me sinto muito ameaçada dentro daquele táxi, entendeu? Eu me sinto dentro daquele táxi e sinto uma empatia por aquela mulher.
E o final, pra mim, já é o contrário. O final, eu já não tenho mais medo nenhum. Achei muito plástico. Achei uma, uma solução muito legal. A sua, você não entende, né, o que acontece com o cara. Quer dizer, você imagina, tá tudo no que você justamente não vê, né? Assim, quando chega na sequência do carro, daí você já abre muito o plano e depois também fica muito subjetivo, né? Fica ela olhando, ela se transforma um pouco. E daí a violência contra ele, ela também é sugestiva, porque você não vê ali o pau comendo, né? Entre aspas, assim, você vê aqueles sangue saindo do olho dele, né? Uma outra. Essa imagem desse sangue saindo do olho dele, você tem alguma referência específica de onde você tirou essa imagem? Ou como veio, né? Como você desconstruiu a coisa de repente, explicitar uma violência, né? Que no caso seria contra o homem, né? Justamente, né? Ai, meu Deus, várias coisas. Mas É. assim, ó, pra mim. Não, mas tudo bem. Pra mim, como mulher, assim, tem vários processos de Hilda nesse filme, né? Então, assim, quando Hilda roteirista, foi muito uma meio lavada de alma. Mas quando você vai pra Hilda diretora, eu comecei a pensar em várias questões, né? Porque um filme sobre estupro é sempre um filme sobre estupro. Mas, assim, quando a gente faz um filme desse, a gente sabe que ele vai, é, enfim, vão existir fruições diversas. Eu mesma tive um preparador de cena para um preparador de elenco que marcou a cena, né? A cena do estupro foi muito, ele conseguiu fazer de uma forma muito marcadinho mesmo, com ações físicas, como a gente chama no teatro. Você pega no braço dela, ela vai para a direita, até para que fosse um processo o menos doloroso possível para mim e para eles. E aí, quando a gente estava gravando essa cena, eu coloquei foi no mesmo, eu quis que fosse no mesmo dia em que as mulheres iam entrar. Então elas entraram com sangue no olho, assim. Tanto que a Rafael até ficou meio, ai meu Deus, elas vão me matar mesmo, né? Porque elas entraram com essa energia. Elas assistiram, foi a forma que eu tive de preparar elas. Assistiram a cena e depois entraram muito carregadas, assim, de energia mesmo, sabe? Com uma potência muito forte. E eu esqueci a segunda coisa que você perguntou. A questão Ai, meu Deus. dessa cena do sangue, porque daí você não mostrou o pau Ah, comendo, né? Você mostrou esse close-up com o sangue saindo dos olhos, que é muito forte essa coisa de furar os olhos. Mas enfim, se essa cena tem alguma referência específica, ou da onde você tirou essa imagem, que é muito bonita, assim. eu fui uma criança muito esquisita, então pra mim sempre a expressão de sofrimento era tipo chorar sangue, que é como se fosse meio que. É como se ele estivesse chorando o nosso sangue, sabe? Meio que isso, assim. Bonito. Foi mais da minha cabeça mesmo. Tipo, finalmente ele está chorando o sangue que ele queria derramar, uma coisa assim. Mas foi uma viagem na minha cabeça, assim. Mas tem esse sentido, assim. Débora, só um minutinho. Eu queria perguntar para Débora. Débora, você está marcando o tempo aí? Porque não consigo ver o tempo aqui Eu no. não, eu A não Débora, sei. a Deixa eu Débora ver. tá aí Ai, assistindo, ela. 20 minutos. Ah, tá bom. Fala, então, continua, desculpa. É porque a gente vai. Não, tudo bem. E eu lembro que eu tava num festival uma vez, e aí tinha uma realizadora que tava, ai meu Deus, eu tô muito angustiada, e saiu. E aí eu ouvi a amiga dela gritando, volta fulaninha, tem reviravolta. E aí eu fiquei, ai, ufa, pelo menos ela voltou, assim, porque eu queria muito que o filme fosse. Eu sempre vi muito filme, a gente vi vários filmes que eram considerados aclamados, que eram ou o chamado, assim, que virou um subgênero, né, que é o Rape and Revenge, que é tipo, a mulher primeiro se dá super mal, ou a filha da mulher se dá super mal, assim, de todas as formas possíveis e mais violentas, e aí ela vai fazer a revenge, né, que é a Uhum. vingança, e aí ela vai bater, né, primeiro precisa acontecer uma coisa muito ruim, que é também o que aconteceu na fala da Sansa Stark no Game of Thrones, que é tipo, ah, eu fui violentada, eu sofri violência, mas agora eu sou a mulher mais forte. Não, Não não precisa precisa disso. chegar. A gente não precisa ser mártir, né? Assim, nesse sentido. Sim. Então tem essa coisa de, tipo, só a mulher que passa por muito sofrimento, e quanto mais sofrimento, melhor ela é, sabe? Enfim, a gente não é Jesus Cristo, a gente pode ser inteligente, a gente pode ser forte, a gente pode ser guerreira, sem precisar de homem nenhum, fazendo nenhum tipo de violência com a gente. É. Então o que eu queria mostrar nesse filme é as mulheres podem se unir, lutar contra os homens e mostrar uma situação de violência. Eu juro que eu tentei fazer da forma mais cuidadosa possível
né? Então, eu vejo que o olhar do homem em vários filmes sexualiza muito o corpo da mulher que é violentada. Então, não é uma cena de sexo, é uma cena de estupro. Tentei abrir o plano para dar de sufocar, porque você sufoca o filme inteiro. Então, eu tentei, através da linguagem, ter toda uma consciência de que eu estava com um tema muito difícil. Apesar que de todo esse cuidado, eu sei que não deixa de ser, termina sendo um gatilho. Só que a gente, ao mesmo tempo, eu acho que é necessário que a gente não fique escondendo, né? A gente precisa Exatamente. continuar falando E eu sobre. acho Então, assim, muitíssimo necessário serem mulheres que contam, mulheres que se apropriam. Aí é uma outra história. Depois eu falo a sua pergunta, tá, Kaique? Só vou emendar aqui. Kaique Ferreira fez uma pergunta. Mas que eu acho muito interessante também, agora que a gente falou um pouco do gênero, né? Essa onda de mulheres que se apropriaram dessa linguagem que até pouco tempo atrás era 100% masculina, mas assim, macho feelings, né? Muito com mulheres assim sexo e violência como assim, né, objetivando a mulher do batom boca vermelha, sangue escorrendo, estupros assim super sexualizados, com trilhas sonoras sensuais, com desdobramentos místicos maravilhosos, né? Eu adoro, por exemplo, Dario Argento. Eu gosto do Zé do Caixão, mas o Zé do Caixão a gente comentou, né? Assim, tipo, não vamos entrar nisso agora. Mas o filme de terror feito por homens tem essa característica que é muito forte, que é da mulher sexualizada ao extremo e a sexualização passando pela violência desse corpo, né? Então, assim, como você vê, assim, como essas mulheres do terror te influenciaram, como você vê a mulher tomando, pegando para si essa linguagem e, enfim, e quem são suas referências no Brasil e no mundo? ó, a primeira de todas, que eu acho que assim, a gente tem uma coisa muito louca na história da literatura, do cinema, do mundo, assim, que a gente dá um passo para frente e 4.000 para trás, né? O meu ícone máximo de gênero é Mary Shelley, né? Eu li Frankenstein, assim, é tipo, eu tenho vontade de reler para sempre, passar a vida lendo Frankenstein. Mas a gente dá 1.000 passos para trás, né? Então, Mary Shelley influenciou Stephen King, todo mundo, até Edgar Allan Poe, todo mundo se influenciou. Mas aí veio todo um monte de homem. Tem muitos homens que escrevem terror que eu gosto. Mas não é para isso que eu tô aqui hoje. Então eu vou Ai, exaltar as mulheres maravilhosas que tem no terror do Brasil, que eu acho que do que tem no Brasil de cinema, eu acho que o terror tem ganhado muito espaço, porque eu acho que quanto pior a situação política, mais rico fica o cinema de terror. Infelizmente, mas é verdade. por que será, Então, né? assim, né? Enfim, meu maior ídolo assim do cinema atualmente, assim, principalmente de terror, é a Gabriela Amaral Almeida. Assim, eu acho que ela consegue fazer uma coisa que é o meu sonho, que é criar personagem muito cheia de tridimensionalidades e são personagens muito ricas e ela pega, por exemplo, o Animal Cordial em um restaurante e consegue fazer um filme cheio de conflito e que não para nunca. E ela é uma mulher. Às vezes a gente esquece, assim, tem gente que acha Animal Cordial distante de politizar alguma coisa. Mas um amigo meu falou essa semana que uma mulher fazendo um filme com tanto sangue assim já é um ato político, né? Exato. Enfim, para mim ela é muito meu ídolo, assim. Tem a Juliana Arojas, né, que fez agora, só pra falar mais recente, que foi Boca a Boca, que também eu vi, assim, eu comecei 8 da manhã, no mesmo dia eu tinha terminado. Nossa, você Ela não é a consegue. criadora da série, mas ela dirigiu, escreveu vários episódios e também fez As Boas Maneiras, né, vários filmes, Sinfonia da Eu passei Necrópole. o duplo, que é o curta dela, acho que é o primeiro curta do Sim, festival de curta, muito, muito foi bom. até pra Cannes, É acho que ou verdade. foi exibido ou ganhou o prêmio do Certa Regard. Não tenho certeza. É maravilhoso esse curta, também simples e tem tantas dimensões, né? E tantas É, transversalidades. logo que eu comecei a fazer terror, tipo assim, eu tive todo momento de não achar que não conseguiria ser diretora, porque não tinha referências de diretoras mulheres. Aí eu fui descobrir, porque não é que não existem diretoras mulheres, né? Elas estão escondidas. E aí fui ver esses referenciais. E quando eu comecei a pensar em dirigir terror, eu assisti todos os curtas de Gabriela e Juliana. Então elas foram, tipo, as pessoas, as mulheres que mais, as diretoras, né, que mais me inspiraram, assim. Desde que eu comecei a pesquisar terror. Quando eu comecei a pesquisar terror na faculdade, eu comecei pelos filmes dela, né? E também de Anitta Rocha da Silveira, que fez Mate-me, por favor, assim, que também tem uma outra pegada, que vê a coisa da rivalidade entre mulheres e da sexualidade ali conectada com a violência e tal. E eu gosto bastante também.
Eu achei muito legal uma coisa que você falou quando a gente estava conversando, que é tipo, quem melhor do que a gente, né, nós mulheres, para falar sobre o medo, né? Porque a gente vive nessa sociedade machista da cultura do estupro, o medo pra gente. A gente meio que cresce, né, com aprendendo a ter medo, né? Porque o medo é uma espécie de segurança, né? Isso é um pouco passado pra gente ter, né? Toma cuidado, porque se você tomar cuidado, você se protege, né? A gente não... Então é interessante esse lugar do medo, para a gente ocupar mesmo esse lugar do medo, né? Como você falou, só ocupa. E por isso que tem a ver também, entendeu? A gente selecionar um filme que, ok, é de terror, terror pode ter uma incompatibilidade assim fundamental com a questão dos direitos humanos? Pode, por causa da questão da violência. Porém, a gente pode simplesmente negar esse movimento de gênero, né? Essa posição que a mulher, entendeu? Dentro do cinema, já que a gente tem uma proposta de cinema e não é um filme que tenha pessoas esquartejadas, que talvez, né, assim, mas não é o caso. A gente não vai selecionar porque é um filme de um gênero que não é selecionável para uma instituição de direitos humanos, não, né? É um assunto interessante e pertinente. Agora eu vou fazer só a pergunta aqui para a gente não perder do Kaique, acho que é Ferreira o nome dele. É que subiu, agora eu não vejo mais. Eu não consigo ler. Tá, mas é Kaique Ferreira, eu acho o nome dele. Ele pergunta, ele falou, vocês estão falando muito do roteiro, mas ele quer saber, e eu também quero saber, tá aqui na minha lista de perguntas, como foi? Porque você também vem das artes cênicas, né? E tem esse cuidado, e tem esse conhecimento, né? Que é um conhecimento também. Como foi a preparação de atores, né? Como você contou um pouco já, assim, da questão, mas você desenvolver. É isso, eu primeiro comecei fazendo leitura, né, que a gente chama de trabalho de mesa, então a gente batia o texto, até porque vai cortando cena, você ouve, eu não consigo acreditar, assim, num cinema em que você antes não fica ouvindo o texto, né, isso é uma coisa muito boa do cinema brasileiro, que a gente tem essa proximidade, ou o roteirista é também o diretor, ou o roteirista e o diretor têm um trabalho muito conjunto ali, né, muito parceiro, que é diferente de Hollywood, que é uma coisa muito distante. Então você fica ouvindo aquele diálogo e você vai mudando e você fala, não, isso aí tá demais já. Eu acho que isso aí já pode ser. Isso aqui a gente pode botar um pouco além. Então, primeiro vem esse trabalho de mesa, aí depois Celso Júnior, né, que é o preparador de elenco, entrou e a gente começou a marcar, fazer mise-en-scène, pensar todo esse deslocamento, né, de ela estar mais afastada, mais perto da janela, e vai se aproximando, e aí abre a janela para poder fumar um cigarro, o que é que ele está fazendo de gestos, é, essa marcação dessa cena de violência. E uma coisa que eu também fiz muito, que é uma coisa que eu faço com todos os meus atores que precisam ter uma boa interação em cena, que é trabalhar na amizade dos atores, né? É muito importante isso. A gente acha... É claro que, sei lá, tem Baby Jane, que Bette Davis e John Crawford se odiaram. Mas eu precisava que nesse filme eles tivessem um laço, assim, entendeu? Que começasse para você não se distanciar do começo, né? Para você ver uma conversa que é fluida e aí depois você vê que não é bem assim. Então também nós três ficamos muito amigos assim a partir desse processo, sabe? Porque a gente passou por uma viagem muito louca que é fazer esse filme e passar por muitas emoções, né? E aí Celso também foi muito incrível, porque quando eu precisava estar mais nessa coisa do set, de pensar decupagem, ele estava lá com os atores, passando, repassando. Como eu falei antes, a gente precisou estar tudo muito, muito ensaiadinho, as intenções, eu precisava ouvir o tom de voz de Rafael. Ele tinha muita dificuldade de fazer aquela coisa do... mas e nenhum, sabe? Porque pra ele isso era muito violento, pra mim é muito violento. Todo mundo fala, a cena do carro, não sei o quê. Isso é tudo muito explícito. Mas pra mim aquilo ali é um momento que é o que eu já passei muito, sabe? Que eu já passei muitas vezes dentro de táxi, de Uber. Que é aquele momento que você pensa, é agora que eu vou ser violentada, pulo do carro, monta na maçaneta, vê um sinal, tá com o dinheiro na pessoa, sai correndo, Pensando sabe? em estratégias Então, para sair dali, né? eu sempre fiz, eu já saí de vários táxis correndo, já quase o movimento real, assim. Tem um sinal, é a hora que eu vou sair correndo, sabe? Tipo, recebi uma ligação, vou fugir. Eu ligo pra minha mãe falando o alvará, o número da placa, não sei o quê. Enfim, então foi muito é uma coisa muito difícil, né? Tanto para a Laís, que estava fazendo uma vítima, mas que não podia. A gente não queria em nenhum momento que Elisa fosse uma idiotona, assim, né? Ela é uma mulher forte, ela é uma doutoranda, mas que talvez viva numa bolha que não espere tão Sim, mal, assim, tanto do outro. E também para Rafael, que não é fácil fazer aquela personagem, não, é difícil. é muito difícil. Tem Ele aqui. saiu só para terminar. E mesmo com toda a marcação, tudo muito frio e marcado, ele saiu sangrando mesmo, arranhado, o rosto todo arranhado, porque na hora da cena acontece.
Acontece. É, tem aqui uma pessoa que chama NOLP. O Celso estava com a gente. Enoé é minha irmã gêmea e assessora, assessora e atriz da Olho de Vidro. Ela é Ah, atriz de Sorriso Felícia, inclusive, que é o filme de Klaus que passou até ano passado, né, entre todos. passou. Então, o Celso estava com a gente no mato e foi incrível a coordenação e orientação dele com a gente. Então, dá-lhe Ela é uma das Celso. mulheres que entra com a arma. Ah, tá. Ela é quem? Qual das entidades? É, exatamente. Qual delas? Quem que ela é? Ah, enfim, é porque é difícil. É uma das primeiras que entra, assim, mas com a roupa mais de couro, assim, tá com a arma gigante. É uma arma, uma espingarda, como se fosse um fato, Isso, uma uma espingarda. espingarda. Tá, já sei. Então, eu queria só te perguntar, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa sobre o filme. Eu tenho com certeza, viu? Mas eu tô. A gente falou de tantas coisas que eu saí, mas eu queria então agora passar, porque a gente deve estar próximo já de algum final. 9 minutos. 9 minutos. Ah, só queria fazer mais uma pergunta sobre o filme. A questão do som, né? Eu achei muito bonito, assim, assim, quando começou o filme, com aquela pinguinhos, né? Filme de terror, tum, tum, daí eu falei. "Ih". Só que eu achei interessante, porque depois você tira, né? Fica só um ruído, assim, muito forte da estrada, que come um pouco os diálogos ali. Eu achei que quando, não sei se eu tô errada, talvez, mas na hora que entra os primeiros diálogos, parece que você colocou um delayzinho na voz, um eco, alguma coisa. Logo nas primeiras falas, assim, elas são estranhas. Talvez seja uma coisa sugestionada pela trilha de antes, não sei se realmente você colocou. Mas depois não é aquele filme de terror clássico que vai, sabe, acontecer uma coisa daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, o tempo todo, né? Não, você fica ali na tensão daquele táxi por essa longa sequência, né? Então, aí eu queria te perguntar, assim, sobre como você pensa o som, porque no filme de terror o som é, assim, muito importante, né? Sei lá, 50% da tensão mesmo é construída na montagem. Eu vi que você quebra o eixo, né? Algumas vezes, quando ele, agora eu posso dar em cima dela, pum, você quebra o eixo, né? E tudo mais. Mas a questão do som. Não, primeiro eu só queria mandar um beijo para Tiago Almazi, que entrou aqui. Ele é um cara que fala: Ei, você da Doblô, do outro carro. Queria te mandar um beijo. Ah, Obrigada, Tiago, por ter topado fazer esse filme. Só para ele dar tá um aqui, oi. eu fiz esse filme. Parabéns, você tá ótimo, você tá assustador. Bem assustador, inclusive, coitado. Mas enfim, o som. Então, eu queria muito que assim a gente não precisasse avisar que aquilo ali era um filme que era para você se preocupar. Eu não queria dizer assim, né, avisar de uma forma explícita. Então, a trilha, a composição, né, de Alinaldo Nascimento, que enfim, incrível também. Sou muito apaixonada pelo trabalho dele. Eu falei para ele, a gente precisa avisar no começo do filme, tensão lá em cima. E o diálogo começa, não é exatamente um eco, é só tipo um efeito que dá uma certa artificialidade. E aí depois vai fluindo o filme, entendeu? Para que você começasse meio que no artificial e de repente você tá tenso, porque a mesma coisa acontece com a gente como mulher, né? A gente tá tensa, a gente tá preocupada, e se a gente se distrai um pouquinho, né? Aí qualquer coisa pode acontecer, que é essa responsabilização da mulher. Então, a gente pensou em começar o filme assim, bem mais artificial. Você vê eles mais de longe, você vê os carros passando na rua, aí você vê que é de noite, que é meio madrugada, não tem ninguém na rua, aquela trilha bem tensa. Então foi bem para apontar isso mesmo, assim, para que a gente começasse. E aí a música, só tem música de novo quando vem a As cena com o mulheres, Thiago, que é a né? cena dos caras gritando. É. Isso eu Que aí quando achei. te lembra, isso aqui não é. Mulher não pode, sabe? A gente não vive numa realidade tão simples assim. Isso. Aqui tem a Leila Aparecida Alceu, que fala: Eu senti muita raiva dele nesse filme, do Thiago. Eu É vou dar a personagem do Thiago, A gente. Lei Geminiano também. Eu senti também muita raiva dele. Ele é o É. personagem que dá mais raiva, porque ele também é o propulsor daquele outro momento que vai fazer com que o outro personagem reproduza, né? Toda essa. Ele é o primeiro cara que grita a cultura do estupro ali no filme, né? Assim, que eu antes estava E, super velado. e o pior é que é uma coisa que eu acho que só que o Thiago consegue muito bem é que é uma coisa entre violência e ele tá achando engraçado, sabe? Pra ele é só é uma brincadeirinha, é só Ele um. fica fumando assim na cara, né? Sabe? Tipo, não é tão normal pra ele, é uma coisa que é uma violência pra gente, sabe? Deu nojo aqui falando. Então, faltam 5 minutos. Hilda, a gente não falou sobre as outras coisas são os seus projetos próximos. E eu queria dizer que a Hilda também é realizadora de uma mostra feminista
o nome da mostra, pelo menos, é totalmente feminista, que é Lugar de Mas, Mulher é no cinema. Se você achava que Lugar de Mulher é em outro lugar, está errado, porque é no cinema. E tá rolando desde 2017, né? É, sim. e você tem sempre uma homenageada. São sempre mulheres da Bahia ou são mulheres de outros estados também? Geralmente são mulheres da Bahia. É porque eu não posso falar quem é desse ano, mas a desse ano, que se realmente for se concretizar, vai se concretizar, por favor, Corona. Mas assim, deve ser online, né? A gente deve fazer online. É. Mas geralmente são mulheres baianas. A gente tenta que sejam mais mulheres baianas, mas a pessoa que a gente está pensando, a mulher que está pensando para homenagear esse ano não é, mas tem um motivo especial. Mas depois, em breve, a gente vai falar. Tá bom. Mas a gente tenta muito trazer na mostra esse olhar mais plural mesmo, de mostrar que essa coisa que eu falei no começo, que mulher não é só, tipo, o olhar feminino, que eu odeio isso, né? Meias olhares femininos, como se fosse uma coisa só. É. Então, Hilda, muito prazer, muito obrigada. Seu filme foi muito bem-vindo no Entre Todos. A gente gostou muito. Bom, esse ano eu vou falar rapidamente, porque a gente não pode promover assim antecipadamente, mas não é uma promoção, é só contando mesmo uma realidade. A Hilda está com outro filme que chama Em Cima do Muro, na Mostra Juventude. E a nossa mostra esse ano vai rolar entre dia 13 e 19 de setembro, quer dizer, logo menos. Totalmente online por causa da Covid-19, né, que nem todas as outras mostras do Brasil. A gente é um evento realizado pela SPCine, Secretaria de Cultura e de Educação, e produzido pela Stat. Entrem lá, o nosso festival tem uma parte que tem ainda esse ano, mesmo online, o voto popular. Então entrem, por favor, porque precisamos dos votos de vocês para esse prêmio do Júri Popular. Então é www.entretodos.com.br. Nosso cineclube acontece semanalmente, um filme do nosso arquivo é disponibilizado gratuitamente no entretodos/cineclube. E toda quarta-feira a gente está aqui com um papo legal com o diretor do filme. Hoje foi a Hilda. E a gente agradece muito, Hilda, a sua presença, o papo. E tudo de bom, assim, para você, para seus filmes. Sempre mande pra gente. E é isso. Se eu só correr para dar esse tchau, primeiro agradecer. Estou muito feliz com essa live, com essa oportunidade de estar aqui falando sobre o filme. Assim, foi uma conversa muito incrível, muito rica mesmo. Adorei suas perguntas. Nem sempre as perguntas são tão legais assim. Quando as perguntas são legais, o bate-papo fica mais legal ainda. Segundo, falar para quem está agora assistindo a live, entrar na página da Olho de Vidro Produções, que é a minha produtora. Lá tem a programação de todos os filmes da nossa produtora, todos os filmes que eu já fiz. Agora que eu não consegui falar mais sobre os projetos, mas dá para conhecer mais sobre o meu trabalho, o trabalho das pessoas que estão na produtora. E é isso. E obrigada para todo mundo que está aí assistindo. Fiquei muito Obrigada a feliz. todo mundo. Obrigada aqui pelo público. Tchau, gente. Até a próxima. Quarta-feira, sempre quarta-feira. Tchau. Obrigado, Hilda. E boa sorte esse Tchau, ano de obrigada. novo. Ah, e tem outro filme da sua produtora também, né? Na mostra Tem competitiva. Pelano. Pelano. Pelano, É que é dirigido por maravilhoso. Caleb Pelano é Lopes e Cris premonitório. Mariani. Oi? É dirigido por Caleb Lopes e Cris Mariani. Muito Olha, legal, eu gosto muito. o site é www.entretodos.com.br, tá, Legiminiano? Eu preciso desligar 10 segundos faltando aqui. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ida.